É um prazer estar com vocês mais essa noite. E quero trazer uma palavra aos vossos corações. Amém? Eu sinto falta de um louvor da igreja. Sempre quando eu estou em qualquer igreja, eu sinto falta de um louvor. De um louvor na igreja. Estive no Brasil, eu fui em várias igrejas, e teve igrejas que eu também senti falta desse louvor. Há cânticos, há louvores como esses, que quebra cadeias, que quebra grilhões, maravilha, que nos leva perto de Deus. Mas em várias igrejas eu não ouvi esse louvor que agrada tanto o coração de Deus. Sabe qual é esse louvor? Glória a Deus. Aleluia. Vai funcionar esse aqui? E está funcionando? Está funcionando. E esse cântico a igreja tem que aprender, amém? Aleluia. Tem que aprender. Porque é bíblico. Glórias a Deus é devida a Ele. E eu e você como crentes, a gente tem que vir para a igreja e estar pronunciando isso sempre. Glórias a Deus. Aleluias. Tem pessoas que ficam, às vezes, com receio de dar glórias a Deus. Tem pessoas que, às vezes, têm receio de falar isso. Mas a gente tem que fazer em Shua, bem? Vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Esse meu lado esquerdo vai falar glórias a Deus. Mas tem que pôr peso nessa voz, né? Glória a Deus. Aleluia. Não. Glórias a Deus. Tem que pôr peso nisso. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vamos pôr peso, vai. Glória a Deus. Aí, os irmãos aqui vão responder o glória a Deus com aleluias. Amém? Aleluias. Não é aleluia. Aleluias. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, a gente precisa aprender esse cântico. Os levitas precisam tirar aqui um dia, 1 hora cantando glória a Deus, aleluia. Porque tem que haver glórias a Deus dentro das nossas reuniões. Amém? E o outro cântico é amém. Porque amém, eu estou confirmando a palavra que eu estou recebendo. Então é glórias a Deus, aleluias e amém. Porque quando você fala amém, você não está terminando uma oração, você está dizendo, eu confirmo esta oração que foi feita. Amém? Às vezes nós estamos orando e a gente escuta um amém assim, amém, amém. Já participou dessas orações? Já participou? Amém. Aquele amém está dizendo, está na hora de acabar. O amém não é para terminar, o amém é para confirmar, eu confirmo a sua oração. Amém por essa oração. Amém? Eu quero trazer uma palavra rápida, bem objetiva para você. E eu quero falar hoje sobre o tema como viver uma vida cristã inabalável. Ajuda nós a decorarmos esse tema e olha para o teu irmão e diga assim, como viver uma vida cristã inabalável. De novo, como viver uma vida cristã inabalável. Você vai sair daqui, algumas pessoas vão perguntar como é que foi o culto, e você vai responder, como sempre, uma bênção. E se tiver um crente do lado, ele vai dizer assim, o que pregou? E você vai dizer, como viver uma vida cristã inabalável. Aí a pessoa do outro lado fala, cara, esse participou do culto. Amém? Então, quando você for para sua casa, o Itamar, que mora longe, o Fábio, de vez em quando você pergunta, como é que foi o culto? A pessoa vai responder, foi uma bênção. Como viver uma vida cristã inabalável. Aleluia. Olha para o teu irmão aí, me ajuda a pregar e diz assim, você quer viver essa vida? Ou você quer viver uma vida cristã de alto e baixo? De alto a baixo. Aquela vida cristiana que você hoje está forte, amanhã está fraquinho.
Hoje está inabalável. Segunda-feira, ai que dia, ó céu, ó terra. Ou você quer viver uma vida cristiana, inabalável. Uma das maiores preocupações dos pastores quando vão pregar não é a pregação. Porque Deus já deu a palavra, Deus já deu o dom. A maior preocupação dos pregadores é, será que eles entenderam? Será que eles compreenderam? Será que eles assimilaram a mensagem? Será que eles vão levar essa mensagem para o dia a dia? Pergunta para o teu irmão, você vai levar essa mensagem para casa? Ouça, os estudiosos dizem que quando chega uma verdade na sua mente, ela demora alguns segundos para descer para o coração. Toda a verdade praticada não é da mente, é do coração. Porém, ela vem na mente e nós deixamos ela descer para o coração, aí existe prática. Cutuca o seu irmão do teu lado e diga assim, tem descido para o teu coração? Aí você responde para ele, tem. Amém? Todo ensinamento de Deus, quando desce para o coração, você pratica. Todo entendimento, quando fica a nível de mente, é só mais um conhecimento teológico. Porém, é questão de dias. Tem uns que só permanecem na mente. Mas tem uns que ele recebe agora uma verdade. E ele já assimila isso no coração. E ele já sai daqui praticando. Uma vida cristiana inabalável. Abra sua Bíblia comigo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e verso de número 1 até 9. Aleluia. Sheba calabachu decai. Eu observei que tinha uma visitante e ela saiu. Tadinha. Só veio pouquinho. Capítulo 1, a primeira carta de Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler esse texto para a gente extrair dele algo para a nossa vida inabalável em Cristo. Diz assim a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 1 a verso 9. Paulo, diga comigo, chamado apóstolo de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, diga, chamado santos, com todos os que todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, diga, e meu, diga, e meu, diga para o teu irmão, e seu, agora diga a todo mundo, e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que em vós foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecido, diga, eu sou enriquecido. Nele, e todas as palavras em todo o conhecimento. Como foi o mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no Senhor e no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Diga assim comigo, eu vou ficar inabalável no Senhor. Diga assim comigo, eu vou terminar a minha carreira e vou chegar, fraco, como vencedor, fraco, como vencedor, aos céus. Diga assim bem forte, os céus é o meu destino. O céu é o meu destino. Inabalável, eu vou chegar lá. Por quê que eu vou chegar? Porque Deus é fiel. Porque Deus é
Fiel para quê? Para cumprir o que ele falou da minha vida. Abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 18. Abra somente, capítulo 18. Atos capítulo 18. O mais rápido possível que você puder. Atos capítulo de número 18. Deixa a sua Bíblia aberta aí no texto. Atos capítulo de número 18. Achou aí? Achou no seu iPad, no seu iPhone? Deixa aberto. Para que eu possa ministrar o seu coração, eu preciso investir um pouquinho de tempo. Olhe para mim, por gentileza. Eu preciso investir um pouquinho de tempo em uma introdução. Preste atenção. Muitas são as pessoas que nos procuram e procuram você. E muitas vezes procuram você e diz: eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu leio a Bíblia e eu não consigo entender nada. E nós ficamos pensando, como alguém lê a Bíblia e não entende nada? Até parece que Deus escreveu um livro difícil. Talvez Deus usou uma linguagem extraterrestre para que nós não entendamos nada. Existem pessoas que leem a Bíblia e dizem: eu não estou entendendo isso aqui. E nessa madrugada, eu tirei um tempo para ler, orar e buscar Deus. E eu recebi essa mensagem: como viver uma vida inabalável em Cristo? E essa introdução surgiu no meu coração por causa dessa carência das pessoas. Muitas pessoas leem, mas não entendem. E eu disse: Deus, como explicar isso para a minha igreja, a qual eu sou pastor? Como levá-los a ler e entender? E eu fiquei pensando, se alguém escrever uma carta, não colocar nome, e só colocar o assunto, e remeter ela para ninguém, mas essa carta cai na sua mão. Você acha na rua um papel que não tem nome, remetente, que não tem para quem enviar, mas tem alguma coisa bonita. E você lê e não entende. Você até sabe o que está escrito, mas não entende. Mas como é que isso aqui apareceu? O que está dizendo? E por que a gente não entende uma carta? Porque, para que nós entendamos uma carta, nós precisamos saber quem escreveu. Não é verdade? Nós precisamos saber da onde veio a carta. Nós precisamos saber para quem foi emitida a carta. Aí depois, nós vamos ler o contexto, o conteúdo da carta e nós vamos entender. Essa carta é de fulano de tal, falando de tal lugar e direcionando essa carta para mim. Porque muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse para os outros. Mas a Bíblia não é para outros, a Bíblia é para você. A Bíblia é para nós e ela é para ser entendida. Então, como que eu posso entender uma leitura bíblica? Primeiro, você tem que saber quem escreveu essa carta. Você tem que saber para quem essa carta foi direcionada. E você tem que saber que essa carta direcionada é para você também. Então você lê a Bíblia não como se fosse uma história de Paulo ou de Pedro, mas você lê a Bíblia como se fosse Deus direcionando uma carta para aquela época e eternizou essa palavra para os dias de hoje. A Bíblia não é de Paulo, é de Jesus, é nossa. Amém? Então, para que eu possa levar você a entender essa mensagem, eu preciso levar primeiro você a visualizar esse lugar. Porque a visualizar esse momento, porque às vezes a gente prega, as pessoas saem. Por que será? Porque você não visualiza. Então eu quero fazer um pano de fundo para mostrar para você. Por quê? Nós estamos lendo de um homem chamado Paulo, que escreve uma carta para a igreja de Corinto. Mas o que é Corinto? Que cidade é essa? Que povo é esse que mora lá? Qual é a crença desse povo? Então, eu quero começar a explicar para você, antes de pregar.
Porque o meu intuito, se for para pregar e você continuar a mesma pessoa, é melhor você ir para casa. É melhor eu ir tomar Coca-Cola e comer um frango assado, que ainda dá tempo de passar no mercado. Amém? Amém ou não amém? Se for para pregar só para fazer barulho e eu sei que a garganta está ardendo, então vamos para casa. Já ofertamos, já cantamos. Vamos comer frango, o Belmarte está aberto. O que vocês acham? Eu topo. Desmonta o som. Rapaz, nós já louvamos, já adoramos, já ofertamos, tá bom. Mas se vocês quiserem ouvir uma palavra que vocês vão levar para casa e praticar, vale a pena o pregador se esforçar. Amém? Vale a pena o pregador derramar suor nessa camisa. Vale a pena o pregador ficar até as 4 da manhã buscando uma palavra. Amém ou não amém? Você quer ir comer frango agora? Eu vou. Eu estou satisfeito. Eu ainda tenho que fazer comida em casa, demora. Eu saio mais cedo, aí vou comer um suquer com os meninos. Mas se nós ficarmos aqui até mais um pouquinho, você precisa entender essa mensagem. Então, para que você entenda o que eu quero falar da parte de Deus, você tem que saber quem é Paulo. Quando essa carta está sendo direcionada, fazia 3 anos que Jesus tinha morrido na cruz. E Paulo se converteu exatamente quando Jesus tinha completado 3 anos que tinha sido crucificado. Quem era Paulo? Paulo, ele tinha um nome, o nome era Saulo, de Tarso. Tarso, uma cidade. Quem ele era? Ele era um fariseu, judeu, era um homem que amava a sua crença, era um religioso praticante. Mas um dia, ele pega uma carta, porque ele era um perseguidor dos evangélicos, era um perseguidor dos cristãos, indo para a cidade. Ele chegando perto da sua cidade de Tarso, a Bíblia diz que ele vai ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que esse homem, esse Saulo de Tarso, tem um encontro com Deus. E ele pergunta, quem és, Senhor? E o Senhor responde, sou eu, Jesus, a quem você me persegue. A partir daquele dia, Paulo mudou a sua crença. Paulo mudou o seu foco. Em vez de colocar o foco na religião, ele colocou o foco em Jesus. Se tornou um dos maiores cristãos. Para onde Paulo foi? Ao se converter, Paulo começa a pregar e começa a haver uma perseguição contra a sua vida. Aí então ele vai para o deserto arábico, para o deserto da Arábia. E ele fica no deserto 14 anos. Sendo preparado por Deus, sendo trabalhado. Ele estava 14 anos no deserto arábico, trabalhando, lendo, se formando, Deus preparando ele para um grande ministério. Depois de 14 anos, Paulo sai do deserto arábico, sai do deserto da Arábia e vai para Antioquia. Antioquia era o lugar da primeira igreja. Na Antioquia estava Pedro, estava Tiago, estava os Barnabé, estavam os discípulos. E Paulo vai para lá. E ali em Antioquia, na primeira igreja, Paulo recebe o chamado de apóstolo. E aí então, quando ele começa o seu ministério de apóstolo, ele tinha 2 ministérios, pois ele era apóstolo e era profeta, porque a igreja de Antioquia tinha apóstolos e profeta. Então Paulo era apóstolo e era um profeta de Deus. E ele recebe ali naquela igreja um chamado. Qual é o chamado? De ir para os povos que não eram judeus. Ele precisava pregar para os gentios. E ele começa então a fazer as suas viagens missionárias. Ele fez uma viagem, fez 2 viagens, ele fez 3 viagens. E na terceira viagem missionária de Paulo, ele está na igreja de Efésios. E quando ele chega na cidade de Efésios, ali ele passa 3 anos, mas ali naquela cidade, ele sente do Espírito de Deus o impulsionando para ir na cidade de Corinto. E que cidade é essa? Corinto. Corinto era uma cidade de porto, uma cidade de parada de navios, uma cidade de carga, de transporte. Corinto era a 2ª maior cidade da época. Preste atenção. Corinto tinha 500 mil habitantes.
Hoje, 500 mil habitantes, não é tanto. Londrina tinha 700, hoje está com 800, quase 1.000 habitantes. Mas, naquela época, 500 mil habitantes, numa cidade, sem infraestrutura, sem rede de esgoto, saneamento básico, sem água. Era muita gente, sem transporte. Era uma China naquela época. Era muita gente, 500 mil. Era algo espetacular. Era uma cidade fantástica, cheia de gente. Pense comigo numa cidade sem infraestrutura nenhuma. Imagine o tanto de camelo naquela cidade, de jumento, de gente andando, de comerciante. E quem habitava na cidade de Corinto? Todas nacionalidades que você possa imaginar. Tinha judeu, tinha grego, tinha persas. Havia muitas nacionalidades naquele lugar. E aquele lugar era movimentado por comércio. Agora preste atenção. O que eu estou gastando esse tempo? Para levar você a visualizar o que Deus quer falar com você. Então eu já falei quem era Paulo, eu já falei como é a cidade. Agora eu quero mostrar para você qual era a crença daquela cidade. Em que os gregos criam. Os gregos criam em todo quanto é tipo de deuses. Você vai à Índia, tem 300 mil deuses registrados e adorados. 300 mil. Os gregos não tinham tanto, mas os gregos tinham tantos deuses que você imagina. E qual era a crença? Qual era o deus adorado? O nome do deus adorado era uma deusa, Afrodite. Diga comigo, Afrodite. Essa deusa é deusa do amor. E havia um templo, havia uma igreja. E havia 1.000, diga comigo, 1.000 sacerdotisas. 1.000 sacerdotisas. E como era a adoração a Afrodite? A adoração a Afrodite era assim. Todas as pessoas iam naquele templo e levavam suas oferendas. Levavam as suas ofertas. E tinham que adorar a Afrodite fazendo sexo. Fazendo sexo. Depois que você entregava as suas ofertas, depois que você entrava no templo, então aquelas 1.000 sacerdotisas, elas estavam ali para oferecer a você sexo, porque Afrodite era adorada pelo sexo. Imagine uma religião dessa. Eu nunca vi uma religião dessa, não existe uma religião dessa. Elas não eram prostitutas, elas eram sacerdotisas. E elas adoravam a Afrodite transando, fazendo sexo, fazendo amor. Imagina o nível daquela cidade. Imagina o clima daquela cidade. Imagina a história daquela cidade. Porém, já sabendo isso, nós precisamos ler agora capítulo 18 de Atos, que diz assim, capítulo 1, verso 9. Depois disso, partiu Paulo, olha só, partiu Paulo, da onde? De Atenas, e chegou a... Você está aí no capítulo 18? Abra a sua Bíblia. Isso é muito importante para você ficar sem ler. E eu aconselho você, sempre que for ver uma Bíblia que não tire a ênfase do Evangelho. Porque tem Bíblia que você lê nem você entende. Tão explicada que ela está, tirou o gosto de ler. Eu aconselho a você não ter essa Bíblia. Porque você vai à igreja, o cara está lendo a Bíblia e você fala, onde que ele está? Nossa, é muito diferente. Cara, a gente quer diferenciar tanto o Evangelho, simplificar tanto, que a gente tira o gosto. A gente tira a unção. Eu sei que tem linguagem da vovó, eu sei que tem linguagem do jovem, eu sei que tem várias linguagens, mas tem que ser linguagem que a gente entenda, amém? Então, ele sai de Atenas e chegou aonde? A Corinto. E achando um certo judeu, por nome Aquila, natural do Ponto, que havia pouco
pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo, Áquilas e Priscila faziam tendas. E todos os sábados disputavam nas sinagogas e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra e testificando aos judeus que Jesus Cristo era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando Paulo sacudiu as suas vestes e disse-lhe: vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. E desde agora eu vou partir, eu vou pregar para os gentios, para as pessoas que não são judias. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, crerão e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará, ninguém pegará você, ninguém prenderá, ninguém colocará a mão sobre você, ninguém vai fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha só que espetacular. Uma cidade totalmente terrível, uma cidade totalmente marcada. Porque as pessoas, quando falavam cidade de Corinto, eles já ligavam essa cidade com sexo, com orgia e com lascívia. Era uma cidade muito boa, mas era uma cidade profana. Por causa do pecado de adultério, Deus destruiu vários povos. Porém, agora tem uma cidade chamada Corinto, que havia uma deusa Afrodite, que era adorada pelos seus participantes, fazendo sexo, orgias. E agora, Deus quer mudar a história dessa cidade. E Deus vai mandar alguém para lá, diga amém. E Paulo, então, é impulsionado. Ele sai de Atenas e vai para a cidade de Corinto. Chegando em Corinto, ele começa a pregar para os judeus. Ele começa a falar para os judeus: Jesus é o Cristo. Ele começa a falar para os judeus: Jesus morreu, mas ressuscitou. E a Bíblia diz que os judeus começaram a blasfemar. Os judeus começaram a dizer: sai para lá com essa história de carochinha. Sai para lá, Paulo, que a gente não crê nisso. Paulo ficou invocado. Ouça aqui para mim, olha bem para mim. Sabe, querido, nós somos uma tipologia dos judeus. Tem gente na igreja que parece um judeu, que está na igreja, mas não crê em Jesus. Nós temos que mudar essa história. Paulo ficou aborrecido com os judeus e disse assim: eu vou sacudir o pó e o vosso sangue não vai estar mais sobre mim. Agora, eu não vou pregar mais para vocês. Eu vou pregar para aqueles que não são judeus, os gentios. Porque vocês estão rejeitando a palavra. Vocês estão rejeitando o Cristo a qual vocês estão esperando. E ele parte para os judeus. E ele passa numa casa judia, ele passa na outra. E ele prega para essas famílias aceitam a Jesus. E Paulo agora começa um trabalho na pior cidade daquela época. Uma cidade que talvez, se nós estivéssemos lá, nós estaríamos falando assim: que cidade terrível. Mas um crente que vive uma vida inabalável, aonde ele chega, ele vai mudar a história daquele lugar. Aonde ele chega, ele vai mudar a história. Querido, não tem como. Se você pegar açúcar e pôr na água, açúcar, por mais amarga que fica, vai ficar doce. Se você pegar a água do mar, que é salgada para chuchu,
A água do mar salga até chuchu, amém? Amém ou não amém? A água do mar salga até chuchu. Porém, se você pegar 1 litro de água salgada, filtrar aquela água salgada e começar a pôr açúcar, e começar a pôr açúcar, e começar a pôr açúcar, e pôr açúcar, e pôr açúcar, aquela água vai ficar com gosto de açúcar. Ou pelo menos vai ficar salobra. Então, aonde nós chegamos, um crente inabalável, quando ele chega na firme, ele muda a história. Ele não se dissuade com o momento, ele é diferente. E Paulo vai para essa cidade, aonde nós estamos ministrando. Agora volte a sua atenção para mim. Você já se localizou. Você está numa história da pior cidade. Você já está numa história que diz que tinha um templo com 1000 mulheres ali, transando com os homens, fazendo amor e adoração, correia solta. Mas você está vendo também que tem um homem que foi inspirado por Deus para mudar a história daquela cidade. E esse homem não poderia ser um homem qualquer. Esse homem não poderia ser um homem oscilante. Esse crente não poderia ser um crente vai com os outros. Esse crente não poderia ser um crente, hoje estou bem, amanhã estarei pior. Teria que ser um crente que hoje está bem, amanhã teria que estar melhor. Teria que ir para lá um crente que dizia assim, está difícil, mas eu estou melhorando cada dia mais. Então Deus escolhe Paulo e Paulo vai para lá. Porém, Paulo não está sozinho. Paulo encontra Áquila. Era um judeu cristão. Encontra Priscila. Quantos conhecem Priscila? Era uma mulher cristã. E ali com mais algumas famílias. A Bíblia diz que ele estava fazendo tenda. O que está dizendo? Paulo trabalhava de segunda a sexta. O texto está dizendo em Atos. Ele trabalhava de segunda a... Fazendo o quê? Tenda. Barracas. E ele pregava nos sábados. Pregava só no sábado. A Bíblia diz que ele disputava com os judeus no sábado. Porém, vai acrescentar os obreiros. Vai 2 obreiros. Um é Timóteo e o seu companheiro. E a Bíblia diz que quando Timóteo e o seu companheiro chegam onde Paulo está, o que vai acontecer? Paulo foi impulsionado, Itamar. Paulo foi impulsionado. Para quê? Para ir pregar o evangelho tempo integral. Quem ficou trabalhando para sustentar Paulo? Timóteo e o seu parceiro. Timóteo, o seu parceiro ali, olhou para Paulo e disse assim, Paulo, só um dia é pouco. Paulo, nós vamos fazer tenda no seu lugar. E nós vamos bancar você para você pregar de segunda a segunda para esse povo. Sabe o que eu quero dizer aqui? Sabe o que eu quero dizer aqui? Você sabe o que eu quero dizer aqui? Se você quer um obreiro tempo integral, se você quer um pastor que está velando por você nas madrugadas, se você quer um pastor que quando você liga ele te atende, se você quer um pastor que quando você precisa ele está com o joelhão no chão por causa de você, você tem que bancar ele. É assim mesmo. Um pastor tempo integral não é para ficar pescando. Ele pesca, mas não é para ficar pescando só. Não é para ele viver só para você, mas ele é para viver para a obra. É para ele viver para a oração, é para ele viver para a leitura da palavra. Pastor, o senhor não tem medo de falar isso? Eu não. Não tenho, porque Deus me deu essa palavra para te entregar. Por isso que você tem que ser fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas. Por quê? Aí então, você vai ter condições de ser um instrumento de Deus para então suprir necessidade de alguns, para que esse alguns se invista na palavra e na leitura e na oração e intercessão para com a sua vida. Mas não é isso que eu quero falar. Paulo então vai para Corinto. E Paulo tem a tendência de mudar, ele começa a pregar. Ele fica nessa cidade, diga comigo, 1 ano e 6 meses. Diga pouco. Mas ele levanta uma igreja em 1 ano e 6 meses. Na cidade da orgia. Na cidade da prostituição. Rapaz, pensa comigo, homem. 1000 sacerdotisas. Onde você vai hoje? Vou adorar. Vou adorar. Vou no templo. Rapaz, eu acho que tinha adepto àquela seita de segunda a segunda. Eu acho que tinha gente ali que, templo, adorar.
E eles adoravam. Mas adorava que você imagina naquele bacanal de adoração. Eu acho que naquele lugar não faltava gente. E não chegava atrasado também, porque afinal de contas só tem 1000. Pode chegar muito atrasado, senão o negócio fica escasso. E não era só homem, mas era também mulher que ia por ali. Então quando acabava as 1000, tinha umas adeptas também. E ali virava aquela coisa. Agora pensa comigo. Estabeleceu uma igreja nesse lugar. Será que vai crente para essa igreja? Será que vai crente? Cara, irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo quebra a cadeia, o Espírito Santo liberta as prostitutas, o Espírito Santo opera, realiza milagre, salva vidas. Eu quero lhe dizer que nós temos que ser crentes inabalável, porque Deus tem uma história para realizar através da nossa vida, irmão. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte, irmão. Então eu quero falar 2 aspectos só. Você vai observar que a introdução é maior que a pregação. Por quê? Porque se eu não sintonizo você na história, você sai como sempre. Entendi não, né? O que é Corinto? Aí vai para a internet. E a internet hoje está cheia de coisa boa. Mas está cheia de coisa ruim. E as coisas ruins estão superando as coisas boas. Então, se alimente aqui. 2 aspectos para a vida de um cristão inabalável. 2 aspectos só. 2 coisinhas. Primeiro, no versículo 1 da sua Bíblia, da carta de Coríntios, diz assim: Paulo, chamado. Diga comigo. Chamado. Chamado o quê? Apóstolo. Querido, para você ter uma vida inabalável, você tem que ter um chamado de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos o quê? Para sermos filhos de Deus. A palavra está cheia de coisas, de chamado. Por exemplo, em 1 Pedro, a Bíblia nos chama para ser santo. A Bíblia nos chama para ser separado. E por quê? Paulo tinha uma vida inabalável, ninguém tirava esse cara da unção, da presença de Deus. Por quê? Porque ele não era um crente que vem para a igreja para... Aleluia, Deus é bom. Ele não vinha para a igreja para sentir emoção de música. Ele não vinha para sentir emoção do batido do violão. Ele vinha para adorar. Ele vinha para servir. Ele entendeu o chamado dele. Se você quer ter uma vida inabalável, cristã, você tem que entender que você tem que ter um chamado. Um chamado de Deus para a sua vida. Paulo entendia isso. Paulo dizia: eu sou chamado apóstolo. Primeira coisa que nós temos que entender, cristão, que quer uma vida inabalável. Você tem um chamado de Deus? Você tem? Tem pessoas que querem servir a Deus por servir. Tem pessoas que querem tocar por tocar. Afinal de contas, é bom, hein? Achei uma nota. Mas você não pode tocar por tocar, porque você tem vontade. Você tem que tocar, porque você tem um chamado. Você não pode cantar porque você tem uma voz boa. Você tem que cantar porque você tem um chamado. E a convicção de um chamado de Deus para ser um cristão, para ser um homem de Deus, é que nos faz um crente inabalável. Você não pode servir, você não pode ser um líder de célula, você não pode ser um pastor, você não pode pregar, você não pode fazer nada, você não pode nem servir a Deus se você não tiver um chamado. E o que Deus mais quer é fazer você entender que Ele tem um chamado para você. E a partir do momento que você entende que você é um homem chamado para mudar a história, querido, dá dor de rins, cálculo renal, dá dor de barriga, passa mal, tem dias de tristeza, tem dias de perigo no mar, tem dias de perigo que as pessoas te apedrejaram, amém? Te açoitaram, mas um homem inabalável, mesmo levando 39 açoites e sendo apedrejado, no outro dia Deus o repara, o restaura e ele está fazendo a obra e a vontade de Deus. Deus quer que você entenda
que você não pode ser somente um líder de célula, mas tem que ser um líder de célula chamado para liderar uma célula. Chamado para ser um levita. Chamado para ser um ministro. Chamado para ser um crente. É isso que nos faz uma pessoa diferente e diferenciada de outras. Porque tem pessoas que começam no cristianismo e param. Porque não tem certeza do chamado. Aleluia, tá bom demais. Eu vim aqui no culto, eu senti uma alegria, rapaz, eu senti um arrepio. Mas tem dia que você não sente arrepio, tem dia que você sente dor. Tem dia que em vez de rir, você chora. Porque tem dia que Deus quer te levar ao arrependimento. E quando nós somos desmascarados diante de Deus, nós nos arrependemos e choramos. Igreja não é lugar de se sentir bem. Igreja é lugar de sentir a glória e a presença de Deus. Então nós temos que entender que nós temos que ter um chamado. Quantos pastores têm se levantado, mas não têm um chamado para ser pastor? Quantas pessoas querem evangelizar o mundo? Quantos missionários, muitas vezes, vamos orar para Deus levantar missionários. E tanta gente querendo ir para a África, para o Japão, para tanto lugar ser missionário. E quando as coisas apertam, elas voltam. E voltam chateadas. Por quê? Porque elas quiseram ir. Mas nós não podemos nos lançar. Nós temos que ser chamado. Porque a minha Bíblia diz que aquele Deus que chama, ele respalda, capacita e envia. Quando você é chamado para fazer algo da parte de Deus, Deus se responsabiliza. Ele te capacita. Ele te respalda e ele te envia. Diga amém. Querido, e quando nós temos convicção de chamado, nós não podemos andar mais pelas nossas vontades. Eu estive no Brasil, voltei agora, acho que está fazendo um mês. Nem um mês, dia 16 faz um mês. Semana que vem. E vocês não imaginam tanto de convite que eu recebi para ficar no Brasil. O meu irmão dizendo, mano, com essa bagagem que tu tem, vamos ficar junto. Você, a pastora Cláudia, a minha esposa pastora, e você, nós vamos fazer um ministério tremendo. E é verdade. Por quê? Porque ele é dotado de certos dons, eu de outros dons, as esposas de outros dons. E as igrejas precisam de pessoas que têm chamado e convicção. Eu fui na maior igreja que preguei, nós reunimos 700, 800 pessoas, lugar lotado. E ali também houve propostas que eu quero lhe dizer, irmão, que financeiramente bem melhor que aqui. Mas por que, pastor, que o Senhor não aceitou? Não aceitei por questão de chamado. Porque eu não estou aqui porque você é pessoa boa ou você me alegra. Não, ninguém é bom. Nós somos ruins demais. Quem é bom é Deus, mas é Deus que nos faz ficar junto. E por que nós estamos aqui? Porque ainda temos convicção que somos chamados para estar aqui. E isso faz a diferença. Quando amanhã pode ser que eu receba uma convicção de um chamado para ir para outra terra, então nós iremos. O que eu quero dizer para você? Que um crente inabalável tem que ter um chamado. Então quer dizer, eu não posso me mudar para qualquer lugar se eu não for enviado por Deus. O que nós estamos vendo agora? Pessoas fazendo aquilo que a sua vontade aponta. Ah, eu quero ir para o Brasil. E ele vai, mas a pergunta é, Deus está te enviando? Porque se Deus não está te enviando, você vai pela sua vontade. Então Deus não vai respaldar você. Eu acho que 6 mil reais a nível de Brasil tá bom, não tá, irmão, para começar? Já tá bom, né, para começar? Tá bom, pastor, para começar? Para começar, 5 meses tá bom, mas depois tem que aumentar. Não, mas aí é aluguel, tá pago, carro, gasolina. Ah, dá para começar. Dá ou não dá para começar? Por que tu não aceita? Porque tu não tem convicção do chamado para estar ali. Eu quero dizer, para que nós sejamos um crente inabalável, nós não podemos ir pelas ofertas, nós temos que ir pela convicção do nosso chamado. Então, quando eu falo de ir para o Brasil, eu tenho que ver se Deus está me chamando para ir para o Brasil.
Porque se eu for porque quero ver a vovó, se eu for porque quero ficar perto dos meus, você vai ficar perto dos seus. Mas Deus não vai respaldar você. Porque a Bíblia nos diz que aquele Deus que chama, que te dá convicção do chamado, Ele te capacita e te respalda e te envia. Mas envia para onde Ele quer. O que tem acontecido nesses dias? Muitas pessoas estão se enviando. E quando se enviam, as coisas até vão bem. Até vão bem as coisas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você vai se garantir? Porque quando Deus te chama e te coloca num lugar, e você vai para outro, você está dizendo para Deus, Deus, eu sou autossuficiente para suprir e me respaldar. Então o que vai acontecer? Quando eu vou para um lugar que eu não sou chamado e direcionado por Deus, vai chegar a aprovação. Vai chegar o tempo ruim. Cara, porque tempo ruim tem em todo lugar. E quando chegar a aprovação, chegar o tempo ruim, você vai dizer, Deus, me ajuda. E Deus fala, mas espera um pouco. Quem se enviou? Olha, na igreja só pode existir um Deus. 2 deuses não pode. Ou você deixa Deus reinar na sua vida, para você ser um crente inabalável, ou você reina. Paulo vai para aquela cidade, mas ele não vai porque ele quis. Ele não vai porque queria converter as prostitutas. Ele não vai porque queria conhecer Corinto. Ele vai porque ele sabia do chamado apostólico que ele tinha. O que é ser apostólico? O que é apostólico na Bíblia? Ter um chamado apostólico é ter uma forte convicção de Deus, que aonde você vai, Deus vai te usar para abrir uma igreja para a glória e louvor do nome de Deus. Isso, ser apóstolo. Apóstolo é aquela pessoa que vai para onde Deus mandou e diz, eu vou estabelecer aqui o nome do Senhor, aqui eu vou pregar, aqui eu vou levantar uma igreja para que o nome de Jesus seja glorificado. E ele tinha essa forte convicção. Para ser um crente inabalável, você precisa ter essa forte convicção do seu chamado. A mãe vai morrer, até eu. Minha mãe fez 87 anos. E eu estou para dizer que ela vai enterrar muita gente. Pensa numa véia forte. Mas a sua família está aqui. Você se esqueceu de nós. Você pode se esquecer de tudo, mas não pode esquecer do teu chamado. Então foi 2 meses lindos que passei com eles. Mas eu estou aqui, não é porque o Japão me oferece algo melhor. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado para essa nação. E você? O porquê que você está nessa igreja? Você está nessa igreja porque você tem um chamado de Deus? Você toca a bateria porque você tem um chamado? É reflexão. Você canta porque você tem um chamado? Ou você está fazendo isso porque você gosta? Porque você acha legal? Queridos, Deus quer te dar plena e forte convicção de chamado. Porque quando você tem uma forte convicção do seu chamado, os problemas acontecem, Cristiane. Acontecem os problemas na banda, os problemas na igreja. Mas você não sai da igreja. Por quê? Porque você tem um chamado. O que tem gente migrando para outras igrejas. Quem migra, quem vai para outra igreja leva problema para os outros. Sabia disso? Porque quem é bênção não sai. Querido, Deus quer te dar um forte chamado de convicção neste lugar. Porque nós precisamos mudar a história deste lugar. Meu irmão, nós estamos como a igreja no deserto. Vivendo
no tabernáculo, mas daqui a pouco nós vamos estabelecer o nosso templo. Mas eu não quero estabelecer um templo para dizer templo da igreja. Eu quero estabelecer um templo no nome de Jesus, porque nós temos um chamado para realizar nessa cidade. Nós temos um chamado de Deus para ser santo. Nós temos um chamado de Deus para mudar a história do Iacura, Comac, Nassau, as cidades circunvizinhas. Eu tenho essa plena convicção. Por isso venho diante da igreja pregar. Você tem que ter convicção do seu chamado. Porque quando você tem chamado, a esposa está longe, mas você continua no propósito. Amém? Você não é um baterista porque você quer tocar. Você é um baterista porque você tem um chamado para que através desse instrumento você enalteça e glorifique o nome de Jesus. 2 aspectos. Primeiro, para ser um crente inabalável, você precisa ter chamado. Convicção do chamado. Essa convicção faz com que você saia de Toyoyaki e venha para cá. Não porque você vai ouvir o maior pregador, não porque você vai na maior igreja, mas você tem convicção de que Deus te trouxe para este lugar. Então você vai passar de Toyoyaki, e vai passar por várias igrejas maiores e talvez melhores, mas você vem aqui porque você tem que ter um chamado de Deus. Deus te salvou e te plantou aqui para que você mude a história deste lugar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Segundo aspecto, quando Deus levou Paulo a Corinto, versículo 2. Ele implanta a igreja de quem? Vamos ler o versículo 2? Olha na sua Bíblia. Vou terminar aqui, tá? Olha só o versículo 2. A igreja de Deus que está onde? A igreja de Deus que está onde? De quem é a igreja que ele implantou em Corinto? De quem? Bem forte. De Paulo? De Timóteo? De Barnabé? De Áquila? De Priscila? De quem é a igreja? De quem é a igreja? De Deus. Queridos, para sermos crentes inabalável e mudar a história, nós precisamos entender que a igreja a qual nós estamos fazendo parte, ela é igreja de Deus. Qual a igreja que você vai? É a igreja do pastor Carlos. Quem já ouviu isso? Nunca ouviu? Que igreja que você vai? Na igreja do Noboyuki, na igreja do Abner, na igreja do presbítero Itamar. Nós temos que ter plena convicção e nós implantarmos uma igreja que seja igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não está estruturada na estrutura humana, mas na estrutura de Deus. E Deus respalda essa igreja. Pergunta para você. Você quer montar uma igreja nossa ou uma igreja de Deus? Paulo começa a entender. Paulo era um cara espetacular, um crente inabalável. Por quê? Ele não trabalhava para si, ele trabalhava para Deus. Ele não implantava uma igreja para si, mas implantava uma igreja para... É isso que nós queremos. Está difícil de entender que esse pastor inabalável, não porque é forte, mas porque Deus tem sustentado. Não porque ele é melhor, mas porque nós temos tido dificuldades, mas nós temos pedido a misericórdia de Deus. Não porque eu sou melhor que você, ou com mais fé. Ao contrário, eu sou igualzinho você. Sou igualzinho você, creio no mesmo Deus, temos o mesmo Deus como Senhor. Mas esse homem que está aqui tem plena convicção de que essa igreja que estamos implantando não é a igreja respaldada em mim, é a igreja de... E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu, para um pouco, eu não posso levantar uma igreja do apóstolo Paulo, eu tenho que levantar uma igreja que seja a igreja de Deus. E no versículo 2, Paulo começa a entender e começa a dizer às pessoas, nós somos cooperadores de Deus. O que quer dizer cooperador? Nós cooperamos com Deus na obra que é de Deus na terra. Querido,
Nós não estamos fazendo uma obra humana. Nós estamos aqui cooperando com Deus. E a obra que cooperamos aqui, ela é de Deus. Cooperador quer dizer, eu sou participante da obra de Deus aqui na terra. Isso faz todo sentido. Porque tem gente que está pregando o evangelho, não sei por quê, precisa levar as pessoas para a igreja, aí tem uma meta para cumprir de 50 almas, eu preciso levar, nem que for amarrado aqui, eu preciso levar, nem que eu dei timama, eu preciso levar. Não, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Eu e você cooperamos com Deus na obra dele aqui na terra. É por isso que Paulo diz, ele começa a entender, ele começa a ensinar naquela igreja que nós somos cooperadores um dos outros. Ele começa a dizer, olha, eu e você cooperamos na obra de Deus aqui na terra. A obra de Deus aqui na terra. Você quer fazer parte dessa obra? Você quer parar de pensar que tem que trazer pessoas para a igreja porque a igreja precisa crescer? Você precisa entender que você é um cooperador de Deus. Cara, uma pessoa que entende que ele está cooperando com Deus, na obra que é de Deus, ele se sente útil, ele se sente forte, ele se sente capacitado, porque quando eu trabalho em uma empresa e eu vou a uma empresa trabalhar, e a empresa diz, eu vou te pagar 10 mil ienes para você trabalhar para mim 8 horas, então eu trabalho 8 horas para aquele homem, e no fim das 8 horas eu quero o meu 10. Ou você trabalha e no fim do mês a contratista diz para você, não vou te pagar, e você fica tranquilo. É assim? E quem trabalha e quem coopera na obra de Deus aqui, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão, não? Qual trabalho? Qual trabalho? Trabalho de fábrica? Não. Tudo aquilo que eu faço em prol da obra do Senhor na terra. Eu sou digno do meu salário. Deus vai me abençoar. A igreja que estamos colocando aqui não é nossa, ela é de Deus. E no versículo 2, Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, todos os que em todo o lugar invoca o nome do Senhor. Paulo vai naquela cidade e ele não faz uma igreja gentil, ele não faz uma igreja judia, fazendo acepção de pessoas. Ele faz uma igreja e ele diz, é uma igreja para todos os povos. É uma igreja para toda etnia, para toda nacionalidade, para todo nível de pessoas, para o rico, para o pobre, para o sem nada, o sem teto, o judeu, o grego, é uma igreja para todos. Ele diz assim, nos santificados em Jesus, chamados para ser santos, separado do quê? Da orgia, separado do quê? Da adoração de Afrodite, ser separado do quê? Do sexo que predominava sobre aquela cidade. Ele estava levantando uma igreja de Deus que iria marcar a história daquela cidade para todo o sempre. É por isso que ele enfatiza, a igreja que nós estamos implantando é a igreja de Deus. E quando a igreja é de Deus, Deus respalda, Deus capacita, Deus envia, Deus supre essa igreja. Aí então ele diz, no versículo 2, que nós estamos lendo, a igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo, Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo. Você quer ser um crente inabalável? Quer fazer história? Quer trabalhar na obra? Quer ver esse trabalho crescer? Nós não estamos aqui porque gostamos de pregar. Não estamos aqui porque nos sentimos bem. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe e nós temos um chamado de Deus para estar aqui. E nós não estamos aqui para implantar algo para que o nosso nome seja glorificado e exaltado. Mas nós estamos aqui para implantar a igreja do Deus vivo de Israel. O Deus que liberta, o Deus que sara, o Deus que restaura.
E Paulo começa a trabalhar essas questões. E nós vamos decorrer na semana que vem outras questões importantes desta igreja. Mas por hoje você tem que entender e sair daqui dizendo: e o meu chamado como está? O seu chamado não pode ser negociado. O seu chamado não pode ter preço. Quando o seu chamado ministerial não tem preço, quando o seu chamado, irmão, é um chamado convicção forte dentro de você. Você não vem no culto porque a aparelhagem é boa. Você não vem no culto porque o seu teclado vai ser o melhor. Você não vem no culto porque o salão é grande. Você vem no culto porque você tem um chamado de Deus e você é cooperador de Deus essa obra. E nós estamos edificando uma igreja que é de Deus. Eu tenho plena convicção. Paulo tinha que naquela cidade seria edificada uma igreja. Eu não estou aqui tentando encher, como diz os pregadores, linguiça, porque aquele que me ouve não é linguiça, amém? Aqueles que me ouvem não são linguiça, amém? Porque tem pregador que diz: eu estou enchendo linguiça. Não estamos enchendo, você é linguiça? Não. Nós estamos aqui enchendo o teu coração, tentando transmitir essa vontade de Deus para os nossos corações. E ele disse para mim nessa madrugada: prega, filho. Porque se o meu povo entender e tiver plena convicção que ela é chamada de Deus para fazer a história, para pregar o evangelho, para cooperar com Deus, vocês vão edificar uma igreja que não está baseada no pastor, mas está baseada em mim. Eu vou suprir essa igreja. Eu vou abrir as portas dessa igreja. Irmão, eu não quero ficar na tenda da congregação andando para lá e para cá. Eu quero um templo, mas eu quero um templo para que nós sejamos os adoradores daquele templo, para que nós sejamos as pessoas que vão encabeçar as cidades e vamos dizer: venham, porque aqui não tem um pastor, aqui tem um Deus que é adorado, que é velado, que é glorificado. Esse Deus que nós pregamos vai atuar na sua vida. Tem pessoas que chamam o enfermo e dizem assim: vem, porque o meu pastor vai. Não, você vai chamar e vai dizer: vem, porque a misericórdia de Jesus vai te alcançar e Deus vai usar alguém como instrumento para abençoar a sua vida. É isso, querido. Nós não estamos em Corinto, mas estamos em Comac. Nós não temos o templo de Afrodite, mas temos o templo da fertilidade. Nós temos o templo budista, shintoísta. Nós temos as boates, nós temos os gays, os afeminados. Nós temos aí as coisas que precisam ser mudadas. E essas coisas precisam ser mudadas por gente como eu e você, que quer viver uma vida inabalável em Cristo, que tem plena convicção que vai vencer. Eu fico pensando, quando Jesus disse para João: vai entrar no céu os que... Domingo eu ouvi isso na igreja. A pessoa que abriu o culto leu o Apocalipse, não leu? E diz lá: aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E eu fiquei pensando, cara, não é aquele que ganhar, não é aquele que receber mais, é aquele que... Por quê? O céu é lugar de vencedor, mas para vencer tem que lutar. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis mas tem de bom ânimo, você é um vencedor. Meu irmão, Deus não colocou em Apocalipse aquele que vencer para nos derrotar e dizer: vocês não vão entrar. Ao contrário, quando ele coloca lá, ele está dizendo: aqueles que vão entrar aqui é aqueles que estão na terra vencendo no meu nome. E sabe quem vence no nome de Deus? Quem tem chamado. Quem tem chamado. Cara, quem tem chamado. Quem tem chamado, ele olha e diz assim: eu não vou brigar porque eu tenho chamado de Deus. Eu não vou entrar em contenda. Eu não vou entrar em divisão, em dissensão, porque eu tenho chamado, eu estou trabalhando, eu sou o cooperador de Deus aqui nessa terra. Eu quero orar com você. Porque, irmão, eu estou cansado de trocar figurinha. Lembram daquela brincadeirinha de figurinha, de virar figurinha? Nossa, pá, pá, pá. Aí o outro vinha, pá, tomava todas as suas figurinhas de novo. Lembra? Aí você passava a guspe na mão e pá, virava um monte, daqui a pouco ele virava tudo, né? Não, querido, nós não podemos ficar trocando figurinhas, trocando 6 por 6. Eu não quero isso.
Eu quero mostrar para vocês que Deus tem um chamado para vocês nesses instrumentos. E quem tem chamado, irmão, tem convicção plena que é um instrumento de Deus. É isso que precisamos ter. Nós não precisamos de músicos sem chamado. Nós não precisamos de pregador sem chamado. Porque quem não tem chamado, quando as coisas apertam, ele vaza. Vaza. Sabe o que ele diz? Vou chutar o... não aguento mais. Vou parar. Mas o chamado e a convicção dele tem nos mantido até hoje. Desde 28 anos até agosto, quando completo 50. E eu estive no Brasil no prazo de 3 anos, porque recebi um chamado de Deus para ficar 3 anos. Querido, você tem que ter plena convicção de Deus. Não se mova porque você não está bem, porque você quer. Se mova simplesmente porque Deus está te movendo. Aí sim, as coisas acontecem. Vamos orar? Você quer fazer parte, você faz parte dessa igreja. Você é cooperador nessa igreja para nós implantarmos. Porque tem gente que quer implantar uma igreja jovem. Só se matar os velhos. Acabar com os velhos. Tem outros que querem implantar a igreja de velho. Só se matar os jovens. Não. Nós temos que ter crentes anciões. Nós temos que ter crentes jubilados. Nós temos que ter crentes cabeça branca. Com as cãs brancas. Mas nós temos que ter jovens que estão se despontando com toda a força. Porque aquilo que eu não consigo fazer, o jovem faz. Nós temos que ter pessoas, igreja com criança, porque criança traz barulho e com barulho alegria. Nós temos que ter igreja com mulher, porque mulher é difícil, porque o servo de Deus disse que mulher é difícil. Mas tem que ter igreja com mulher, porque mulher difícil é intercessora, é mulher de Deus. Nós temos que ter pessoas na igreja com problemas, porque os problemas nos ajudam. Nós temos que ter na igreja pessoas que pensam diferente, porque o pensamento seu diferente me ajuda a entender que eu não sou sozinho nessa igreja. Nós temos que ter pessoas que têm problemas, porque isso nos capacita em ajudá-las. Nós temos que ter na igreja pessoas até que nós não se damos. Por quê? Porque eu tenho que aprender a suportar os irmãos em amor, porque nem tudo é amor. Eu não posso dizer que eu amo todos. Eu não posso dizer que eu sou chegado do mundo todo. Mas eu posso dizer, eu quero viver o amor de Cristo. E eu quero amar você. Nem que for preciso ter que suportar. Amém? 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 Acorda, querido. Acorda. Acorda para a vida. Ai, pastor, está difícil. Estou cansado. Trabalho muito. Outros não faço nada. Porque tem gente cansada de não fazer nada. Ontem a Gi me ligou. Posso falar, Gi? O senhor está acordado, pastor? Estou meditando na palavra, lendo. Então, nós estamos sem fazer nada. A gente quer ir no monte orar. O senhor não quer ir conosco? Eu falei, não, estou lendo, filho. Aí foram tocar bateria. Começaram a fazer alguma coisa. Irmão, você não pode ficar sem fazer nada. Afinal de contas, as orações estão escassas. Quando você não estiver fazendo nada, sabe? Eu fiquei pensando naquilo que a Gi falou. Eu falei, puxa vida, quando a gente não tem nada para fazer, a gente quer orar. Será que é legal isso? O que você acha? Eu não tenho nada para fazer, eu vou orar. Isso quer dizer que se eu tenho alguma coisa a fazer, eu não oro. Irmãos, precisamos mudar essa mentalidade. Eu não estou de folga, porque o momento de folga, eu estou orando, eu estou lendo, eu estou meditando, eu estou buscando a Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele, você quer ser um crente na palavra? Tenha convicção do seu chamado. Ouça, em uma pregação como essa, o inimigo pode tentar entrar e dizer assim, você não tem chamado.
Tá vendo? Eu falei, você não tem chamado. Você é um crente que hoje é, amanhã não é, você não tem chamado. Não deixe ele falar isso. Porque provavelmente você tem chamado. Mas o que nós estamos tentando dizer da parte de Deus é que você tem que ter convicção do chamado. É diferente. Quando você tem plena convicção. E como vem essa plena convicção? Trabalhando na obra do Senhor. Porque quando eu comecei, as pessoas falavam assim: quem deseja o ebicicopado, grande obra deseja. Eu pensava que isso era um prato de comida. Ebicicopado. Eu falei, rapaz, quando eu comer esse ebicicopado, isso deve ser uma sopa de algum animal. Um dia eu perguntei pro cara, porque a gente não quer falar que a gente não sabe nada. Eu perguntei, o que é ebicicopado? Ele falou, ebicicopado? Ah, você não sabe? Eu falei, não. Ebicicopado é alguém que deseja ser um pastor. Eu falei, nossa. Ah, amém. Nem sei o que é pastor, mas vamos em frente. Mas eu já era um cooperador do Senhor na terra. E trabalhando na obra, vem a convicção. É tocando, é cantando, é participando dos cultos, é evangelizando, é indo para o monte orar, que você tem convicção do seu chamado. Amém? Vamos colocar em pé? Por favor.